Nessa aulinha, nós vamos estudar as funções de segundo grau, ou também chamadas de funções quadráticas. Lembra que a gente estudou as funções de primeiro grau anteriormente, né? Então eu vou explicar direitinho para você que tipo de função que é essa, o que significa esse termo, função de segundo grau, tá? Só uma coisa antes de eu começar. Viu? Eu quero que você entenda e se concentre em cada detalhe que eu vou explicar isoladamente, tá? Entender cada explicação passo a passo, sem querer aprender tudo de uma vez, porque isso vai atrapalhar. Lá no final, quando eu tiver explicado todos os tópicos, tudo, aí você vai ter essa visão mais ampla e mais globalizada do assunto, tá? Por enquanto, eu quero que você se concentre em entender cada coisa que eu falar. Uma de cada vez, beleza? Então tá, primeiro vamos conceituar uma função de segundo grau. O que é uma função de segundo grau? Qual é o formato dela? Ó, funções de segundo grau ou quadráticas são funções do tipo f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, ou y igual a ax quadrado mais bx mais c. Aí você vai dizer, não entendi nada. Pois é, calma, olha bem. A primeira coisa que eu quero que você saiba, na matemática, f de x e y são a mesma coisa. Onde aparecer y, você pode colocar f de x, na parte de funções, claro. Onde aparecer f de x, você pode botar y, beleza? Então tá, eles significam a mesma coisa. Isso é uma linguagem de funções, né? Ah, professor, mas a gente não viu isso aprofundadamente. Não, de fato, né? Aqui no nono ano a gente vai um pouco mais calmo no assunto, mais devagar. Agora, lá no ensino médio, o assunto funções é abordado de forma muito mais completa. Tem uma aula bem completa sobre isso no site, tá? Mas eu quero que primeiro você assista essas. Depois, aí, se você quiser assistir aquelas aulas lá do primeiro ano, né, do ensino médio, pode, tá? Mas primeiro essas aqui. Tá, então, f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, ou y igual a ax quadrado mais bx mais c. O pessoal, olha, isso aqui não entende, né? Olha aqui. Ó, e ainda assim, ó, esse a, esse b e esse c, que são aqueles coeficientes da parte de equações de segundo grau, que é uma aula que deve ser assistida antes dessa ainda, né? Tem que saber resolver equações de segundo grau para entender esse assunto, né? Então, esse a, esse b e esse c são aqueles coeficientes da equação que você usa para usar a fórmula de Bhaskara, sabe? A mesma coisa, né? Então, esse a, esse b e esse c, eles devem ser números reais, números reais. E o a, que é o carinha que multiplica o x ao quadrado, tem que ser diferente de zero. Porque se ele for zero, não vai ter o x ao quadrado. Para ser uma função de segundo grau, tem que ter o x ao quadrado, entendeu? Senão não é de segundo grau, tá? Então o a não pode ser zero. O b e o c podem ser zero, o a não, tá? Ah, professor, dá exemplo. Tá aqui, ó, x quadrado menos 7x mais 6 é uma função de segundo grau, conforme você está vendo aqui, ó. Ô professor, quem é o a, quem é o b e quem é o c? Pois é, aí vem a primeira dica, né? A, B e C parecem ser letras, né? Na verdade, numa função elas são números, né? São coeficientes, entende? São números. Ó, o x ao quadrado não tem nada na frente, né? Não aparece, a gente não está enxergando nada. Quer dizer o quê? Quer dizer que é 1. Isso a gente já estudou na aula equações de segundo grau. Então, para essa função de segundo grau aqui, ó, o a vale 1. O b é o carinha que multiplica o x, certo? No caso aqui é o menos 7. O b é menos 7, ó. Né, ó. E o c? O c é o númerozinho que está sozinho, o coeficiente independente de x, que não tem x, é o 6. Então o c é 6, né? Ó, isso aqui também é uma função de segundo grau. Menos 3x quadrado mais 5x. Então, quanto é que é o a? O a é menos 3. Olha aqui, ó. O a é o carinha que multiplica o x ao quadrado. Quem é o b? O b é 5, né? O b é 5. Ah, professor, mas não tem o c. Não tem porque ele é zero, entende? É menos 3x quadrado mais 5x mais 0. Não aparece aqui, mas seria isso, seria mais 0. Então, como não apareceu o c, é porque ele é 0. Lembrando, só quem não pode ser 0 é o a. O a não pode ser 0, porque daí não é função de segundo grau, ok? Então, o b e o c podem ser 0. Olha aqui, ó. Quanto é que é o a? O a é 7 nessa outra aqui, ó. O a é 7. Quem é o b? O b é o carinha que multiplica o x. Ó, não tem. Tem o menos 12 aqui, ó. Não tem o carinha que multiplica o x. Quer dizer que o b é 0, porque é 0x, entende? Não aparece por causa disso, porque o b é 0. E o c é o menos 12, ok? Então essa identificação aqui é importante. Tá,
Aqui do ladinho, deixa eu já colocar para você o que não seria uma função de segundo grau. Essa aqui, por exemplo, ó. Quer ver, ó? Ó, essa aqui, ó. Y igual a 7x mais 5. Que grau que é isso aí? É de primeiro grau, né? A gente já estudou isso. Ó, não tem o x ao quadrado, é 7x elevado na 1. Então, o grau da função está relacionado com o expoente do x, é o expoente do x, ó, 7x na 1 mais 5. Então, essa é de primeiro grau. Outra que não seria função de segundo grau é essa aqui, ó, quer ver? Ó? 5x ao cubo mais 7x ao quadrado mais 8. Ó, tá vendo que o expoente maior do x é 3, né? X ao cubo, essa é de terceiro grau, entende? Então, para ser de segundo grau, ela tem que ter esse formato que você está vendo aqui, ó. O A não pode ser 0, mas o B e o C podem, tá? Então, isso são funções de segundo grau, essas que você está vendo aqui, ó. E essas aqui, ó, não são de segundo grau, ok? Ó, essa função, por exemplo, deixa eu colocar mais um exemplo aqui, ó. Essa função y igual a 5x quadrado, essa seria uma função de segundo grau. Seria. Quanto que é o A dela? O A é 5. Olha aqui, o A é 5. O B? Ah, não tem o x, professor, então é porque o B é 0. Quanto seria o C? O C seria 0, né? Então, tá vendo? Ó, função de segundo grau ela tem que ter o x ao quadrado e não pode ter expoente maior. X ao cubo, x na quarta não pode, tá? E, nesse caso aqui, ela seria de primeiro grau. Beleza? Entendeu o formato? Aprendeu como é que identifica quem é o A, o B e o C? Isso é o começo do nosso assunto, tá? Importantíssimo essa parte aqui. Só mais uma coisinha. Lá no primeiro ano do ensino médio, também tem uma aulinha de funções de segundo grau. Só que aquela aula é um pouco mais aprofundada, tá? Tem alguns conceitos e explicações que são parecidos com dessa aula, só que tem elementos mais aprofundados naquela aula. Então eu não aconselho você a assistir aquela aula primeiro. Eu aconselho primeiro a assistir essa aqui. Se você está no nono ano, isso aqui é o suficiente para você, tá? Mas se você quiser aprender mais ainda, termina essa, vai lá e assiste aquela, né? Então, isso fica a teu critério. Mas não assista a aula da primeira série do ensino médio primeiro, de funções de segundo grau. Primeiro essa aqui do nono ano, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o gráfico de uma função de segundo grau. Depois eu vou explicar como é que faz e tudo mais. Você vai sair daqui com certeza sabendo o que precisa saber, tá? Mas vamos passo a passo. O gráfico de uma função de segundo grau é chamado de parábola. Parábola, certo? Ah, mas como é que é esse desenho? Como é que é esse jeitão, o jeitão desse gráfico, professor? O jeitão é esse aqui, ó. É aproximadamente, né? Vou dar a ideia de uma parábola. A parábola tem mais ou menos essa forma aqui, ó. Esse é um exemplo de uma parábola. Esse tipo de gráfico que vai ser gerado por uma função de segundo grau. Pode ser assim, com a concavidade voltada para cima, eu gosto de chamar de boquinha para cima, né? Ou com a boquinha, com a concavidade voltada para baixo, certo? Já adiantando para você, a concavidade da parábola vai ser para cima, vai ser desse jeitão aqui, quando o A for positivo. Ah, quem é o A, professor? Aquele carinha que multiplica o x ao quadrado, lembra? Sempre que o A for positivo, a boquinha vai ser para cima. E quando o A for negativo, a boquinha da parábola vai ser para baixo, certo? Ó, quer um exemplo de uma função que teria um gráfico com esse formato, com a boquinha para cima? Ó, um exemplo poderia ser esse aqui, ó. Y igual a x quadrado mais 6, né? Quanto que é o A? O A é 1. O 6 não importa, tá? O C não importa. O A é 1. 1 é positivo, né? Então a boquinha fica para cima. Quer um exemplo de uma função que tenha esse formato, boquinha da parábola para baixo? Esse exemplo aqui, ó. F de x, isso porque f de x é a mesma coisa que y, lembra que eu falei, né? F de x igual a menos 3x quadrado mais 7x, por exemplo, né? Tá vendo que o A é menos 3? Ele é um valor negativo, ó. Então a boquinha da parábola vai ser para baixo. Sempre que o A for positivo, boquinha para cima, concavidade para cima. Sempre que o A for negativo, boquinha para baixo, concavidade para baixo. E aí tem um detalhe, tá? Importante também a ser falado aqui. Esse carinha aqui, ó. A gente vai falar muito sobre ele na aula. Ó, esse carinha é chamado de vértice da parábola. Nós vamos aprender a encontrar as coordenadas e um monte de coisa sobre ele, tá? Ó, mesma coisa aqui, tá? Para os dois casos, esse carinha aqui, ó,
que é o mais baixo, o ponto mínimo que a função chega, esse carinha aqui, ó, e nesse caso é o valor máximo dela, é o ponto máximo que ela chega, e nos dois casos tem o mesmo nome, é chamado de vértice da parábola, beleza? Então, quando eu falar em vértice, eu estou falando desse pontinho aí, tá bom? Vou ensinar a encontrar as coordenadas, tudo mais, a usar no gráfico, tudo certinho. Então, para você ter essa noção. E mais uma coisa, aí você vai pensar assim, tá, mas isso aí, beleza, é um assunto matemático que não tem nada a ver com a vida, isso não aparece em lugar nenhum. Não, aparece sim. Eu vou te dar um exemplo, dois exemplos, né, de parábolas que a gente encontra no nosso dia a dia. Bem facilmente de verificar. Ó, por exemplo, quando eu pego uma corda, uma cordinha, né, que nem essa que você está vendo aqui, ó, que eu seguro ela nas duas extremidades, né, como você está vendo aqui, ó. E aí eu solto, eu afrouxo um pouco. Ó, tá vendo essa forma que a cordinha está assumindo? Pois é, esse é um formato parabólico, isso aqui é uma parábola, né? É uma parábola, ok? Então assim, ó, a física vai estudar esse tipo de coisa muito também, tá? Mas é uma parábola, pode ver aqui, ó, desenho. Se eu puxar um pouquinho mais, vai ser uma parábola mais alongada. Aqui ela vai ser mais, né, menos alongada e tal, mas é uma forma parabólica, ok? Então as parábolas existem na nossa vida. Esse é só um exemplo, tá? Quer outro exemplo? Essa aqui tem a boquinha para cima, o A positivo, né? Ó, já viu o pessoal jogar basquete? Já jogou basquete? Pois é, a bola de basquete é bem pesada, então ela sofre muito pouca influência do ar, né? Quando a pessoa pega a bola de basquete e faz um arremesso para acertar na cesta, a trajetória que a bola descreve é uma trajetória parabólica, ok? É uma parábola. Isso vocês vão estudar dentro da física, né? A parte do lançamento oblíquo, né? Lá no ensino médio. Mas só para você entender que existe isso no nosso dia a dia. Quando você pega uma pedra meio arredondada e joga ela, aquela forma, aquela trajetória que ela segue é uma parábola, entende? Tem uma fórmula para aquilo. Certo? Então, só para você entender que existe isso no dia a dia. Os vestibulares usam bastante esses conceitos, tá? E a gente vai ver alguns aqui na aula também.